Não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos, provai os macedos, provai os caios, provai os que estão falando, provai os espíritos, se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas, e vocês vejam, como João está se referindo a gente de carne e osso, a espíritos humanos, porque logo a seguir ele fala de falso profeta, como ilustração dos espíritos humanos que não estão ensinando a verdade do Evangelho, que saíram pelo mundo afora, estão por aí. Nisto, discernis, reconheceis o Espírito de Deus em um ser humano, ensinando o Evangelho. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, que o Evangelho é o centro, Jesus Cristo em carne, a linguagem de João, para dizer que Deus estava em Cristo e que o Evangelho é o caminho de Deus. Cristo encarnado é o caminho, a verdade e a vida, é o Evangelho. Todo espírito que confessa Cristo em Deus e Deus em Cristo, e confessa o Evangelho como caminho de Deus para o homem, é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus como sendo Deus encarnado, ensinando-nos o Evangelho da vida de Deus para nós, que é amor, misericórdia, justiça, graça, bondade, serviço, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas. Você tem vencido os falsos profetas na sua vida? Como é que a gente vence o falso profeta? É não seguindo o seu engano, por nenhum momento. Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Os falsos profetas são do mundo, eles procedem do mundo. O negócio deles é Mercedes, é relógio, é anel, é hotel, é dinheiro, é grana, é poder, é prédio, é construção, é templo, é jatinho, é avião, Jesus, é televisão, é estação, é concorrência. Eles procedem do mundo. Por essa razão, até os jejuns deles falam do mundo. E por isso o mundo os ouve. Porque quanto mais você é pró-mundo, mais gente adere. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, e só aquele que conhece a Deus, nos ouve e nos entende. Porque quem não conhece a Deus não nos ouve, e quando nos ouve não nos entende. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro, pela posição que o indivíduo assume em relação ao Evangelho. Se você é de Deus, o Evangelho é seu prazer e não tem discussão. Você dá razão a Jesus no Evangelho e dá razão ao Evangelho em Jesus em tudo que você faz. Ele é a sua pedra da esquina. É simples assim. Agora, quando não é o caso, aí, meu querido, você entra naquele estado de discussão com a palavra, com a verdade. Você não reconhece o Evangelho como prática para a sua vida e você faz os seus próprios arranjos. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve, não acolhe o Evangelho. Vai até usar o nome Jesus, nada de novo nisso. Jesus mesmo disse, olha, não fiquem impressionados com quem fica falando Senhor, Senhor, Senhor Jesus. Em Lucas 13 ele diz, daqueles que dirão naquele dia, tu ensinavas nas nossas ruas, visitavas as nossas casas. E eu direi a eles, eu nunca conheci vocês. Nunca. Não procedem de mim.
Porque não conhecem o espírito da verdade no Evangelho. Não vivem a simplicidade do amor de Deus. Por isso estão seguindo o espírito do anticristo, que é o espírito do mundo, e não procedem de Deus. A pergunta é: você tem vencido os falsos profetas? Você tem vencido os falsos profetas? Só me responda isso. Você tem vencido os falsos profetas e as falsas profecias? Me parece que não. A maioria não tem. Eu vejo isso pelo modo como ficam panicados os medos. Os medos são muito intensos. E as doenças do medo que elas absorvem. Ontem eu estava lidando de manhã aqui cedo com uma moça aqui de Goiânia. Moça bonita, jovem, 20 aninhos. Casada com um rapaz de 22. Totalmente adoecida de medo, de pânico do diabo. Entrou numa de que ela vai incorporar a qualquer momento. Ela nasceu na igreja Assembleia de Deus. Meu Deus. É tanto diabo, 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 e ela é bonita. Ela deve se sentir bonitinha, legal, gostosa, deve ter emoções femininas nela. Tudo isso é reprimido como coisa diabólica. E aí, quanto mais a humanidade dela aparece com naturalidade, mais ela reprime o que nela é humanidade natural como coisa diabólica, mais correndo o risco de a qualquer momento ficar possessa ela se torna psicologicamente para ela mesma. Então a síndrome do pânico dela acabou se tornando essa, um medo enorme de ficar possessa a qualquer momento. Pelo fato de ser bela. De ser bela, bonita, gostosa. Nem ela diz isso ainda, mas eu aqui ouvindo assim a história, falei, quando ela chegar aqui, ela vem que eu vou atendê-la com o marido, coitadinha, ela fica pensando as piores coisas do mundo sobre ela, e que ela também pode se tornar uma assassina, sair matando todo mundo a qualquer momento, porque afinal de contas ela é perversa. Então, isso é tão acentuado que você vê como as pessoas não têm vencido os falsos profetas. Quem quer que fique com medo de qualquer coisa foi derrotado pelo falso profeta. Não é? Óbvio. Óbvio. Tem medo de quê? De maldição? Dançou. Foi derrotado pelo falso profeta. Tem medo do quê? Fica dizendo, Caio, eu posso isso? Perdeu. Derrotado pelo falso profeta. Falso profeta. Perdeu. Não lê a palavra em nada. Porque diz, eu não vou entender. Foi derrotado pelo falso profeta. Claro que você vai entender. Eles é que não querem que você compreenda nada. Você vira essa ameba de indecisões sem nenhuma vitória em Cristo, pessoal. nenhuma. A não ser que consiga comprar um carro zero. A não ser, já acho que Deus está começando a me abençoar agora. Aí ficou sócio do falso profeta. Aí virou achou que... companheiro de caminhada, correndo assim para aquela cenourinha de grana, indo na direção da sepultura. Lá. Sócio de jornada. Compartilhando gravetos. Foi vencido pelo falso profeta. Então. Vencido pelo falso profeta. Passa a vida assim, tá pensando nisso, hein? Não pode mais se recuperar. Eu devo dar o dízimo ou não? Posso dividir meu dízimo ou eu tenho que dar só no gasofilácio do falso profeta? Ai, Jesus. Foi vencido pelo falso profeta. Eu só ouço perguntas de gente cativa pelos falsos profetas, seguindo e aplaudindo, tendo medo de reconhecer que o falso profeta é um falso profeta. Medo de tomar ungido do medo de ir para o inferno, porque o falso profeta, quem sabe o falso profeta é um ungido do Senhor. Só ele que pode decidir quem é o falso profeta. Meu Deus, o ungido do Senhor é todo ser humano, vivendo em bondade, verdade e justiça ou em fraqueza total. Esses são os grandes ungidos do Senhor. Os demais são só as vacas sagradas da religião. Não passam disso. Sim. Hoje eu estava ali dando uma pré-entrevista para uma entrevista que eu darei amanhã,
E a pessoa que estava preparando essa pré-entrevista me perguntou lá algumas coisas. Eu falei, olha, querido, uma coisa que você tem que saber para você entender logo o fim dessa história é que você está conversando com uma pessoa que, do ponto de vista terráqueo, tem que ser entendida sob o prisma da anarquia total. Você falou assim? Eu não sou um anarquista, mas eu só posso ser visto nesse mundo como um deles. Porque qualquer indivíduo que diga que existe um só Senhor e que ele está sob uma única obediência e que ele só serve na consciência dele a essa consciência superior, relativizou tudo mais. Então, quem diz a um só Deus se tornou ateu do resto. Não há mais divindades, não há mais ídolos. Quem diz a um só Senhor desmontou todos os estados. Todas as formas de governo estão relativizadas. Quem diz, vem o teu reino, seja feita a tua vontade, não se dobra nada mais. Ora, o que é a verdadeira anarquia do ponto de vista humano, se não essa ausência total de qualquer poder humano sobre a consciência do indivíduo? Eu sou esse cara. Todos os outros que eu vejo aí sendo anarquistas estão debaixo de um monte de outros poderes. Eu sou anarquista se continuar com dinheiro no bolso, eu sou não sei o que, se eu continuar assim, se eu continuar... Tem sempre um si, mas você só entra na anarquia que não cria desordem, nem vandalismo, quando você se coloca debaixo do único poder e da única autoridade. O resto é relativo. Aí eles não vão me entender nunca. Porque horas eu concordo com uma coisa que a esquerda está propondo, eu digo, tá certo. Aí eles vão dizer, o Caio é da esquerda. Não sou, nunca serei. Só que aquela proposta tópica está certa. Às vezes é a direita que faz uma proposta tópica nessa questão, nesse ponto, está certo. Aí o cara diz, o Caio foi para a direita. Aí eles ficam querendo posicionar você dentro dos esquemas e dos containers nos quais você não vai caber, e ninguém que ande somente sob o Evangelho caberá. Então não cabe, você se torna indecifrável para esses padrões. Porque a lealdade da sua vida é uma só e é ao Senhor Jesus, implica no seu ateísmo total em relação a todas as outras formas de divindades, de poderes, de sagrados. Eu falei, e a minha situação é tão mais séria, porque eu não tenho nem heróis, minha querida. Eu não tenho heróis, eu sou um cara sem heróis. Se aparecer o anjo Gabriel para mim e disser, Caio, pode ter certeza, eu vou dizer, fala, irmão. Não tem esse negócio de beijar a mão, me ajoelhar. Ai, meu Deus, deixa eu marcar o lugar do anjo. Foi aqui que ele me apareceu. Onde ele me apareceu não me interessa, foi só um irmão. Eu não fico pensando onde foi que eu encontrei com o Tonho a última vez. E o Tonho é uma criatura, e Gabriel também, são só criaturas. Recadeiros, levando mensagens, são só mídias. Eu não tenho heróis, anjo não é meu herói, arcanjo, nem poder, nem trono. Há um só Senhor, há um só Deus, há um só Cristo. O resto é relativo. E é isso que é insuportável. E é só assim que a gente vence os falsos profetas. Enquanto você não tem esse espigão único, você será, eventualmente, marionetado pelas múltiplas faces dos muitos falsos profetas que andam pelo mundo afora. E a nossa VNV TV, o canal é você.